E aí galera, beleza? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre verbo. Essa palavra aí que causa tanta dificuldade em todos os anos escolares, em todas as séries. É uma dificuldade muito decorrente, que todo mundo, quando olha uma frase, tem dificuldade para reconhecer qual daquelas palavrinhas dentro da frase é um verbo. Então, antes de tudo, a gente precisa saber qual que é a origem do verbo, qual que é a origem dessa palavra aí que causa tanta dificuldade. Não só na escola, também, concurso público. O foco mais importante é reconhecer o verbo antes de tudo, antes de aprender flexão, antes de aprender classificação, os tempos verbais. O principal é você conseguir reconhecer, bater a cara ali no texto e conseguir reconhecer cada verbo que tem dentro de cada oração, certo? Então a gente vai começar com a origem dela. A origem da palavra verbo vem do latim, de verbo, que significa palavra. Então, uma curiosidade muito interessante que existe a respeito do verbo é o porquê, então, que ela chama verbo, se significa palavra, né, que vem do latim. Então vamos voltar antigamente, lá na Bíblia. Por que eu tô falando de Bíblia? Uma vez um aluno me perguntou por que as palavras na língua portuguesa tudo tem um sentido um pouco religioso. Por exemplo, verbo, oração e por aí vai. Então eu expliquei para ele. Tem aquela passagem da Bíblia que fala: no princípio era o verbo e o verbo se fez carne e tal. Por quê? Porque o verbo era o centro de tudo, o centro de todas as coisas. Vocês podem ver aí no slide que o verbo está dentro de um círculo e está tudo em volta dele. Por quê? Principalmente dentro de uma oração, quando a gente fala de sintaxe na língua portuguesa, o verbo é ele que é o núcleo gerador. Então, o que seria o núcleo gerador? Quando a gente vai para a biologia, que a gente estuda o núcleo de uma célula, o núcleo é o que fica sempre no centro, né? No meio. O verbo, a gente pode pensar nele como o centro de uma oração, porque todo o resto da oração, todas as palavrinhas ali que acompanham a oração, elas vão girar em torno do verbo. Isso quer dizer que a essência da oração está dentro do verbo. Então, é a partir do verbo que o restante da oração vai ser construída, certo? Então, a gente cresce aprendendo aí que verbo é ação, é fenômeno da natureza, é desejo, é ocorrência, sim, é tudo isso. Mas é mais do que isso. Então, qual que seria o macete para reconhecer qual que é o verbo dentro de uma frase, dentro de uma oração? É muito simples, por quê? O verbo, gente, é a única palavra da língua portuguesa, guarda isso bem, a única palavra da língua portuguesa que faz flexão de tempo. O que é flexão de tempo? Costumo dizer que o verbo é uma palavra que é viajante do tempo. E é a única palavra que consegue fazer isso. Vamos ver um exemplo, então? A menina está com fome, certo? A menina está com fome é uma oração, está no presente, ok? Vamos tentar mudar a oração de tempo? Eu falei que ela está no presente. Vamos passar ela para o passado. A menina estava com fome, certo? Qual foi a única palavra que mudou quando eu mudei o tempo? Foi a palavra estar, que virou estava, ok? Outro exemplo. A menina estará com fome. Aqui eu passei a frase para o futuro, ok? Qual foi a única palavra que novamente mudou quando eu troquei o tempo da frase? Foi a palavra está, virou estará no futuro, ok? Então, nesses 3 exemplos que eu dei, as 2 vezes que eu troquei o tempo, a única palavra que alterou na sua forma ali, foi a palavra está, de a menina está com fome, certo? Isso quer dizer que a palavra está é o verbo da nossa oração. Agora, um outro exemplo, uma outra frase. João precisa de um celular novo. Ok, novamente, essa frase está no presente. Vamos mudar então para o passado. João precisava de um celular novo. Vamos mudar para o futuro. João precisará de um celular novo. Ok? Então,
novamente, qual foi a palavra que se alterou nas 2 vezes que eu troquei o tempo da frase? Foi a palavra precisa, porque foi precisa, precisava e depois precisará. Então, encontramos o verbo aí, ok? Então, esse é o segredo, gente, para conseguir reconhecer um verbo dentro de uma frase. É fazer o teste do tempo. Muda a frase de tempo. Pegou uma frase no passado? Tenta passá-la para o presente, tenta passá-la para o futuro. Se pegou uma frase no futuro, tenta passar para o presente ou para o passado, certo? Então é importante também conseguir reconhecer qual que é o tempo verbal da frase. Mas essa é a parte mais fácil. Então é isso, pessoal. Se você quiser saber mais dicas, se quiser saber algumas curiosidades sobre a nossa língua, dá um like no vídeo e não se esquece de se inscrever no meu canal.